As notícias que ouvimos, em sua maior parte, não são novidade para o nosso gênio. É a repetição mais obsoleta. Talvez seja só eu, mas tenho observado um aumento na desesperança em meu ambiente, tanto online quanto offline. Tenho notado muita negatividade em relação ao futuro, quer se trate de acontecimentos geopolíticos ou do surgimento da inteligência artificial. Entendo. O mundo já estava a mudar rapidamente no século passado, mas o ritmo de desenvolvimento hoje parece ter aumentado exponencialmente. Quando ligamos as nossas televisões, os computadores portáteis e os telefones foram bombardeados com notícias de última hora, artigos de opinião e análises. E a maior parte disso apenas contribui para a desolação geral retratada pela mídia. Não quero entrar em detalhes agora, mas há um fluxo interminável de informações sobre agitação política, imigração esquerda versus direita e conflito global. Se você for como a maioria das pessoas, apenas perceber esse fluxo interminável de informações não o deixará indiferente. Pode influenciar as suas opiniões políticas, por vezes levando-as ao extremo. Pode influenciar diretamente as decisões diárias, como entrar em pânico ao comprar papel higiênico para um ano durante uma pandemia ou abandonar planos de viagem. Mas também pode alterar profundamente o seu humor. E para ser sincero, também não sou resistente a isso. Não muito tempo atrás, passei por um período durante o qual me deixei cair na toca do coelho escuro do que quer que seja a notícia. Eu assisti às notícias com mais frequência do que o habitual, acompanhando todos os tipos de canais que publicam vários vídeos por dia, falando sobre os últimos acontecimentos no cenário mundial, sob o pretexto de lutar pela democracia ou de espalhar a mensagem real. Porém, logo percebi que quanto mais assisto esse tipo de conteúdo, pior me sinto. Claro, algumas coisas me animam, outras me divertem, mas é apenas uma questão de tempo até que eu me depare com algo que afete negativamente meu humor. A exposição à desgraça e à tristeza só me deixa mais preocupado do que se eu me abstivesse de receber notícias. E quanto mais sou envolvido, mais sombria se torna minha visão do mundo. É realmente tão simples e não acho que sou o único. Engraçado, mas certamente intencional, é que assim que você assiste a alguns vídeos no YouTube ou clica em algumas postagens nas redes sociais, o algoritmo sabe exatamente o que você está procurando. Ele busca realizar uma coisa, a maior quantidade possível de cliques, o que leva a mais visualizações e tempo de exibição, resultando em mais dinheiro dos anunciantes. Então, a partir do momento em que você embarca em um trem de raiva e melancolia, é difícil sair. Assim concluí que a minha relação com as notícias e, portanto, a minha relação com o mundo e a vida em geral, se tinha tornado problemática. E que eu tinha que fazer algo a respeito de minha visão sombria da vida, que surgiu em mim de forma tão despercebida. Então me perguntei, como posso me preocupar menos com todas as coisas sombrias que ouvimos nos noticiários? Como posso lidar com todas as coisas ruins que parecem estar acontecendo ao meu redor? Como eu poderia aproveitar a vida quando tudo parece estar desmoronando atualmente? Há muita sabedoria e conselhos práticos disponíveis para lidar com isso, na minha opinião, a tendência humana de se preocupar excessivamente com os aspectos negativos da vida. Neste guia, gostaria de compartilhar o que descobri e o que me ajuda. Esperançosamente, também será benéfico para você se você estiver preocupado com os tempos difíceis de hoje, assim como eu. Meu nome é Stefan. Esta não é uma voz de inteligência artificial. Eu sou uma pessoa real. Eu só queria deixar isso claro. E siga-me na Subpilha para ficar atualizado sobre todo o meu trabalho. Espero que você goste deste vídeo. Um dos livros que li algumas vezes em minha expedição para sair da toca do coelho das notícias foi um pequeno livro de Rolf Dobelli chamado Pare de ler as notícias, que ele descreve como um manifesto por uma vida mais feliz, mais calma e mais sábia. De forma bastante controversa, Dobelli defende uma vida sem ler ou assistir ao noticiário. Agora, muitos considerariam irresponsável evitar totalmente as notícias. Afinal, como cidadãos responsáveis, não deveríamos estar atualizados sobre o que está acontecendo em nosso meio ambiente para que possamos agir no melhor interesse de nossas comunidades? Por exemplo, não deveríamos nos manter atualizados sobre a propagação de uma epidemia para sabermos quais precauções tomar? Surpreendentemente, Dobelli argumenta contra este raciocínio. Acima de tudo, ele acredita que a maior parte das notícias é totalmente irrelevante para as nossas vidas. Pense nisso. Você realmente precisa saber sobre uma enchente em Bangladesh se mora em alguma vila nas montanhas da Suíça? Como essas informações influenciam diretamente na sua vida? Muito provavelmente isso não acontece. Bem, você pode perguntar: se você quiser doar dinheiro para ajudar as vítimas, não é crucial saber o que está acontecendo?
E não obtemos essa informação pelas notícias? Bem, você não precisa assistir ou ler as notícias para doar para boas causas e se atualizar sobre os desastres atuais. A maioria das organizações humanitárias tem um site que apresenta as causas que apoiam, que você pode verificar se estiver interessado em doar. Provavelmente suas informações são muito mais confiáveis e aprofundadas do que as que dizem nas notícias. Dobelli não foi o único a constatar a inutilidade da notícia. Você já deve ter ouvido falar do filósofo Andrew David Torial, que passou um período de sua vida morando em uma cabana na floresta. Torial não era um grande fã das notícias, pois as via como uma grande distração daquilo que ele realmente considerava importante: um relacionamento próximo com a natureza, o ambiente direto e Deus. Ele achava que as coisas que as pessoas liam nos jornais todos os dias eram repetitivas. É sempre a mesma coisa. Por exemplo, se você leu sobre 1 ou 2 roubos, 1 ou 2 tiroteios, não leu sobre todos eles. Por que você precisa saber sobre cada um deles? E por que precisamos nos manter atualizados sobre cada um deles que acontece em áreas onde nunca vamos ou moramos? Portanto, quando Torial discute a natureza repetitiva das notícias, posso ver de onde elas vêm. Em termos de conhecimento, as notícias trazem realmente algo novo? Assistir às notícias nos dá insights profundos? Isso expande nossos horizontes? Ou é apenas uma baboseira repetitiva e superficial que é desnecessária para funcionarmos em nossas vidas diárias? Estas são as notícias, quer as obtenhamos nos jornais, na televisão, nas redes sociais ou nos vídeos do YouTube, mais próximas do conhecimento ou mais próximas do ruído. Torial deu um passo além e chamou isso de fofoca, dizendo que quem o lê são mulheres idosas tomando chá. Embora eu deva dizer que os velhos tomando café ou cerveja podem ficar igualmente envolvidos nas fofocas que chamamos de notícias. Se examinarmos a maior parte das chamadas notícias de última hora, relacionadas com acontecimentos globais, por exemplo, também podemos detectar um padrão de repetição. É sempre a mesma coisa: líderes mundiais em conflito, protestos por políticas falhadas, a ameaça de guerra global, agitação no Médio Oriente, tensões entre a Rússia e a América, fricções entre a Coreia do Norte e o Japão, um terremoto aqui, um tsunami ali. Não estou dizendo que esses eventos não tenham nenhuma importância, mas como a exposição diária a informações repetitivas sobre eles beneficia nossas vidas. Suponha que você esteja morando em uma cidade de médio porte na Holanda como eu. Ontem, 2 imigrantes ilegais roubaram uma mercearia na Suécia. Hoje há um protesto em Londres. E amanhã Putin terá uma reunião com Xi Jinping. Desculpas pela minha pronúncia. Há algo que eu possa fazer com essas informações que beneficie minhas atividades diárias? E o que podemos fazer em relação a estes acontecimentos globais? Ganhamos algum grau de controle sobre os acontecimentos lendo constantemente sobre eles ou observando-os se desenrolarem em uma tela? Na verdade, ficamos preocupados e melancólicos. Além disso, começamos a ver o mundo como um lugar totalmente subjugado pela diversidade, onde cada esquina parece um campo de batalha, cada manchete um desastre e cada dia mais um passo em direção ao colapso. Depois de examinar a inutilidade das notícias, consideremos a sua confiabilidade. Não me lembro muito do que aprendi no ensino médio, mas há uma lição específica da aula de estudos sociais da qual me lembro claramente. Nosso professor estava explicando a mecânica da mídia e cunhou o termo percepção seletiva. Ele explicou que de todas as coisas dignas de notícia que acontecem no mundo, apenas uma pequena porcentagem é notícia. Há uma seleção feita pela mídia contendo uma parte minúscula dos acontecimentos reais, que depois é ampliada, muitas vezes em proporções gigantescas. Isto significa que o que vemos nas notícias diárias não é muito representativo do que está a acontecer no mundo como um todo. Isto pode ser um choque para alguns, pois acreditam que assistir às notícias lhes permite manter-se atualizados sobre o que está acontecendo no mundo. Mas, na realidade, eles consomem um fluxo de eventos cuidadosamente selecionado. E aqueles que selecionam esses eventos geralmente não têm a intenção de nos fornecer uma visão imparcial, objetiva e representativa dos assuntos diários. A maioria, se não todos, os meios de comunicação, incluindo os influenciadores independentes do YouTube, são movidos por ganhos monetários. Eles querem visualizações, cliques e vendas. O clássico Divertindo-nos até a Morte, de Neil Postman, apresenta um argumento convincente que sugere que desde o advento da televisão, o discurso público passou de racional, profundo e argumentativo para ser impulsionado pelo entretenimento. Ao assistirmos às notícias na TV, ou como muitos fazem hoje nas redes sociais, pensamos que estamos bem informados, mas na verdade estamos apenas nos divertindo.
Algumas pessoas hoje estão dispostas a buscar informações em fontes confiáveis e bem pesquisadas, como artigos e livros revisados por pares. Em vez disso, eles formam opiniões com base em um rolo do TikTok e moldam suas visões de mundo com base em algum influenciador usando um gorro e gritando em um microfone. A propósito, nada de errado com gorros. À medida que a capacidade de atenção das pessoas se torna cada vez mais curta, a procura por entretenimento nos meios de comunicação aumenta. E assim, para manter as suas audiências, os meios de comunicação, incluindo os meios de comunicação escritos online e offline, devem atender às necessidades dos seus telespectadores. E o que esses espectadores querem? Eles querem se divertir. Navegar para fazer isso faz com que os espectadores cliquem e busquem algo mais atraente. Consequentemente, quanto mais polarizador, mais dramático e sombrio, mais cliques obtém. É claro que isso acontece à custa de informações bem pesquisadas, aprofundadas e equilibradas. Não devemos ignorar o facto de que a grande maioria das notícias são más notícias. Os seres humanos parecem inclinados, possivelmente por um instinto de sobrevivência, a responder mais fortemente às más notícias do que às boas notícias. Assim, boas notícias, como os recifes artificiais que se formam em torno dos moinhos de vento no Mar do Norte ou o facto de as ruas holandesas serem hoje muito mais seguras do que na década passada, ou de os imigrantes nos Países Baixos terem um desempenho cada vez melhor no ensino superior, não vendem realmente. Então, estamos lidando com um viés de publicação. Más notícias, desinformação frequente e uma negação cruel dos factos dominam os nossos meios de comunicação porque vendem. E isso é uma coisa muito perigosa, considerando a percepção seletiva, a motivação do lucro, o fator entretenimento e o viés de publicação. O que se pode dizer sobre a confiabilidade das notícias? Suponha que você queira se manter informado sobre o nosso planeta, quão confiáveis são nossos meios de comunicação em fornecer uma visão objetiva e representativa do mundo. Lembre-se de que Arthur Schopenhauer, conhecido por suas visões um tanto pessimistas sobre a humanidade, acertou em cheio quando chamou todo tipo de exagero de essencial para o jornalismo, assim como o é para a arte dramática. E passo a citar: pois o objetivo do jornalismo é fazer com que os acontecimentos cheguem o mais longe possível. Assim, todos os jornalistas são, pela própria natureza da sua vocação, alarmistas. E esta é a sua forma de dar interesse ao que escrevem. Nisso, eles são como cachorrinhos. Se alguma coisa se mexer, eles imediatamente emitem um latido estridente. Fim da citação. Basta percorrer as coleções de canais de notícias populares no YouTube para ver que quase todos os títulos de vídeos e thumbnail têm um sentimento profundamente alarmista. É de todo tipo de exagero que Schopenhauer fala. Cachorrinhos que latem para qualquer coisa que se mexa. Não são as chamadas notícias mais próximas das artes dramáticas do que informações confiáveis e equilibradas. No entanto, isso não significa que nada de ruim aconteça no mundo, ou que devamos negar a existência de problemas específicos ou de adversidades em geral. Infelizmente, coisas ruins realmente acontecem, mas provavelmente nem tudo é horrível, pois temos essa impressão se nos expormos às notícias. Então, vamos supor que você reduza o consumo de notícias. Isso significa que todos os problemas desapareceram? Claro que não. O mundo continua girando. Coisas ruins continuam acontecendo. O futuro permanece incerto. E conflitos globais destrutivos ainda são muito possíveis. Se isso te incomoda e o desconhecimento e a falta de controle evocam uma sensação de ansiedade, continue observando. Embora mergulhemos na desgraça e na tristeza, nas distorções ou nas visões de mundo, negar completamente a adversidade é apenas mais uma ilusão. O primeiro provavelmente resulta em ansiedade e desespero, ou mesmo raiva e, em alguns casos, em tendência à radicalização. Este último leva ao inevitável despertar rude, a uma dolorosa colisão com a realidade. O que estou tentando dizer é que a diversidade faz parte da vida. Sempre houve conflitos entre grupos de pessoas, países e impérios. O racismo e a xenofobia são provavelmente tão antigos como o início dos tempos, assim como a corrupção, a injustiça, o roubo, a desigualdade e as epidemias. O mesmo ocorre com as pessoas que se comportam mal e são desrespeitosas, gananciosas, egoístas e indiferentes ao meio ambiente. Em uma parte significativa, a humanidade é uma merda. E enquanto a humanidade for uma droga, coisas ruins acontecerão no mundo. E mesmo que a humanidade fosse perfeita, muitas catástrofes naturais e doenças ainda nos atingiriam. No entanto, muitas pessoas tentam lutar contra o mundo. Lutam contra os infortúnios tão inerentes à condição humana.
Desejam fortemente um mundo sem injustiça, sem desigualdade, sem raiva e violência, onde todos sejam felizes, onde não existam pessoas más. Mas apesar do seu idealismo, são confrontados diariamente com um mundo que não corresponde aos seus critérios, especialmente se veem as notícias. A incompatibilidade entre o resultado desejado e a realidade é a origem dos sentimentos de descontentamento. Por exemplo, nutrir ódio pelos imigrantes, mas ainda assim encontrar imigrantes no caminho para o supermercado, ou ser profundamente avesso a um político específico, mas ver a sua cara na televisão todos os dias. Sante atitudes, veter justifiedor note, lide to profou personal misere. O filósofo estoico Sêneca afirmou repetidamente que não podemos controlar a fortuna, ou seja, a inconstância do destino. Simplesmente não temos voz sobre como as coisas funcionam. Nem sequer controlamos os acontecimentos que ocorrem nas nossas vidas pessoais, muito menos no cenário mundial. Ao nos preocuparmos com acontecimentos preocupantes, nos preocupamos com coisas que, em última análise, não estão sob nosso controle. Somos emocionalmente afetados por esses eventos porque, até certo ponto, permitimos que nossos estados mentais dependam deles. Se não estivéssemos emocionalmente envolvidos nesses eventos, não nos preocuparíamos com eles. Não sentiríamos ansiedade e outras emoções negativas. Um dos princípios básicos do estoicismo é construir fortaleza contra coisas que estão além do nosso controle. Assim, em vez de desejarmos que acontecimentos infelizes não ocorram e ficarmos chateados com eles, e procurarmos uma solução no mundo exterior, alterando-o de alguma forma, procuramos a solução interior, porque, como nos lembram os estoicos, é o único lugar onde ela pode ser encontrada. Portanto, os estoicos nos fornecem boas e más notícias com trocadilhos. A má notícia é que sempre estaremos vulneráveis aos caprichos da fortuna. O fogo da guerra, por exemplo, poderia muito bem ocorrer à sua porta. Uma doença mortal pode atingir você a qualquer momento. O seu governo poderá tornar-se fascista se as circunstâncias o permitirem. Na vida não existe espaço seguro. Nunca estamos seguros. E é essencial aceitar isso. E se o fizermos, poderíamos olhar para o e boas notícias. A boa notícia é que podemos encontrar uma sensação de paz interior e felicidade, apesar da inerente falta de segurança. A este respeito, os estoicos alinham-se com os budistas e os taoístas, bem como com terapias como a terapia cognitivo-comportamental e o conceito de aceitação radical da terapia comportamental dialética. Todos esses sistemas, por assim dizer, buscam a solução do sofrimento interior. Então, que medidas práticas podemos tomar para nos preocuparmos menos com as notícias? Existem muitas maneiras e métodos de nos apoiarmos contra as influências da desgraça e da tristeza que vemos na mídia. Na parte prática deste vídeo, discutirei algumas ideias práticas da filosofia que considero úteis. Para se preocupar menos com o mundo, é fundamental melhorar a atitude em relação a ele. O filósofo e psiquiatra Viktor Frankl escreveu a famosa frase: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. O que resume a essência deste guia. Supondo que você não seja onipotente, você não poderá impedir que a adversidade aconteça. Para se livrar do sofrimento causado por acontecimentos externos, a escolha mais racional é focar apenas naquilo que está sob seu controle. Idealmente cultivaríamos tal coragem que assistir ao noticiário, digamos, 10 horas por dia não nos afetaria. Mas além do facto de ver notícias 10 horas por dia ser uma perda de tempo, será mesmo realista almejar um nível tão extremo de resiliência, especialmente a curto prazo? Não podemos ser todos Budas em uma semana, e a questão é, será que deveríamos almejar isso? Vamos considerar uma abordagem mais pragmática, começando com a redução do consumo de notícias. Lembra-se de Torial e Schopenhauer? Dizem que as notícias são caracterizadas por fofocas, barulho, drama, exagero e repetição. Eles desencorajaram a exposição a isso. Assistir às notícias melhorou significativamente meu humor, pela simples razão de que, como percebi, muitas notícias têm potencialmente um impacto negativo no meu humor. Quando comecei a prestar mais atenção, percebi que muitas vezes transitava de um humor razoavelmente bom para um humor inferior em poucos minutos, simplesmente porque me deparei com um conteúdo específico que me desencadeou. Foi muito confrontador, claro, mas é verdade. Não importa o quanto eu queira, aparentemente não sou emocionalmente resistente às notícias. Então, se você é como eu, apenas reduza ou evite. Não há nada de errado em reduzir o consumo de notícias, ou mesmo eliminá-las da sua vida, principalmente se isso prejudicar o seu estado emocional. É seu direito não assistir ao noticiário.
Além disso, eu evitaria especialmente me misturar ou até mesmo ler as seções de comentários abaixo de vídeos e artigos de notícias. É uma fossa. Muitas vezes você está lidando com câmaras de eco. Quem já tentou sabe que é impossível discutir com essas pessoas. É essencialmente uma luta contra um algoritmo que definiu a sua realidade, provavelmente há muito tempo. Apenas não faça isso. No entanto, se você ainda deseja se manter atualizado até certo ponto, existem maneiras de fazer isso sem se preocupar. Por exemplo, você pode assinar um e-mail semanal contendo um resumo das histórias mais importantes que a Reuters oferece, entre outras. O próximo é seja aceitação. Sim, parece clichê, mas é essencial aceitar a realidade como ela é. É necessário aceitar que a vida vem como vem e que não temos palavra a dizer sobre o que está por vir. O mundo é imperfeito. Assuntos violência e injustiça. Muitos seres humanos são insuportáveis e muito provavelmente isso não vai mudar tão cedo. O que me ajuda como um tranquilizante imediato quando percebo o surgimento de algumas resistências internas contra o estado de coisas é o abraço do destino. Este é um método comumente usado nos círculos estoicos modernos, conhecido como amor fati, a lei do destino. Simplificando, escolha aceitar e até abraçar tudo o que acontece e acontecerá no futuro. Se isso parece bobagem, considere a seguinte questão. Qual é o sentido de tentar resistir ao inevitável? Abraçar o inevitável, porém, é libertador. O que há para medo se abraçarmos qualquer coisa que surja em nosso caminho? Isso não significa que devemos nos deixar pisotear por tudo e por todos. Lidar com o destino é onde tudo começa. Lidar com o destino, quando ele está diante de nós, é uma questão diferente. Na maioria dos casos, a realidade se desenrola de forma muito diferente de como a imaginamos. Muitas vezes experimentei que um evento futuro que venho temendo há algum tempo acabou não sendo tão ruim quanto pensei que seria. E surpreendentemente me saí muito bem em situações que inicialmente temia. Em alguns casos, a minha vida até melhorou de forma inesperada, em circunstâncias que considerei infelizes antes de realmente ocorrerem. Amor fati alivia a ansiedade antecipatória do que quer que possa acontecer. Em vez de ter medo o tempo todo da próxima catástrofe e do que isso pode significar para nós e para os nossos entes queridos, apenas a acolhemos e depois lidamos com ela em qualquer forma que ela se apresente. Sêneca resume muito bem essa ideia dizendo: sofremos mais na imaginação do que na realidade. O próximo é C. Impermanência. Não importa quão sombrias as coisas possam parecer hoje, nada dura para sempre. Suponhamos que estamos realmente à beira de um conflito militar global. O nosso fascismo está de facto a crescer naquelas que há anos consideramos democracias estáveis. Não podemos negar que as coisas mudaram dessa maneira. Ocorreu uma mudança, como sempre acontece. Dado que a mudança é a única constante, não é racional acreditar que as coisas podem mudar para melhor. Marco Aurélio tinha grande consciência da transitoriedade das coisas, como frequentemente mencionava em suas meditações. Ele notou que grandes pessoas como imperadores e filósofos que andam pela terra já viraram pó e muitos estão esquecidos há muito tempo. E como a vinda e a apreensão das folhas, venha e agarre as gerações de homens. O mundo nada mais é do que mudança, escreveu ele. Acho bom lembrar que para a maioria das pessoas os caprichos do dia costumam prevalecer. Muitas vezes temos dificuldade em olhar além das nossas preocupações atuais. Ao longo da história humana, houve inúmeras epidemias, dificuldades econômicas, conflitos armados, tiranos, crises políticas e assim por diante. Para as pessoas envolvidas, estes momentos devem ter sido absolutamente significativos, embora atualmente provavelmente nem nos lembremos destes acontecimentos. Lembra do Covid? Quando no meio dela parecia ser a crise da nossa vida, algo sobre o qual falaríamos por muitas gerações futuras. As notícias estavam por toda parte. A pandemia era tudo o que as pessoas falavam, mas hoje não ouvimos mais muito sobre isso. E suspeito que daqui a 20 anos muitas pessoas dificilmente se lembrarão disso. A crise vem e vai. Os regimes mudam. Tiranos sobem e caem. Às vezes os tempos são bons. Às vezes os tempos são ruins. O pico budista dos 8 ventos mundanos, forças de mudança que sopram em todos os lugares, a todo momento. Raiva e dor, ganho e perda, elogio e culpa, fama e descrédito. Não podemos impedir essas forças. Não temos outra escolha senão feri-los. Podemos cavalgar ou sermos arrastados com eles. Então, que tal um pouco de fé? E não me refiro necessariamente à crença em um ser supremo. Quero dizer um tipo de fé racionalmente apoiada. Uma fé de que a mudança ocorrerá. Uma fé que, como a história tem demonstrado repetidamente, os tempos difíceis acabarão por mudar para melhor.
E as coisas que ouvimos nas notícias diárias, por mais alarmantes que pareçam, também se tornarão insignificantes. Muitas vezes, muito rapidamente. Obrigado por assistir.